Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Ibovespa apresentou aqui estabilidade, mais 0,03% aí de alta, ou seja, estável. Um candle de indefinição no decorrer do dia e trazendo uma chance de ter ainda, aqui eu considero já como um primeiro dia de correção desses 3 dias aqui de alta, podendo ter pelo menos mais um pregão aqui para baixo, seria até bem satisfatório, no meu entender. Para o quê? Para ainda ficar atento mais para a posição na ponta compradora. Esse seria ainda meu maior interesse em relação ao IBOV, assim, os ativos que estão ligados ao IBOV, de maneira geral. Lógico que tem um outro ainda que pode trazer possibilidade de venda, mas de maneira geral a maioria apresentando um cenário agora um pouco melhor para buscar operações na ponta compradora, melhor ainda se vier justamente a ter uma correção. Petrobras, PETR4. Petro começou a fazer aí um movimento para baixo, queda de 3,66%, dentro aí do que a gente vinha comentando, movimento para cima, movimento para baixo, gerou outro movimento de alta, trouxe uma chance de movimentação para baixo, já abriu com gap de baixa, tem suporte na faixa dos 9,54, por enquanto aponta para um fechamento desse suporte, desse gap, e em seguida tem suporte em 9,19, mais abaixo R$ 9,00 número redondo. Então são os suportes que eu vejo para a Petro. Para buscar entrada nessa ação, para a ponta compradora, dependendo do que ela fizer aí nos próximos dias para baixo, em termos de swing trade, confesso que gostaria de ter buscar compra na Petro mais acima dos 10,30 seria mais interessante. Acredito que outros ativos estejam mais bem configurados do que ela para ponta compradora. Mas enfim, para operações mais rápidas, dependendo do movimento aqui que ela venha ter a continuidade da queda no G60, em respeito nessa região dos 9,54, um fundo nessa faixa de preço seria uma das primeiras alternativas de buscar o que? Uma compra em cima da Petro, em cima do nível de suporte, trabalhando com objetivo curto aí dentro do pregão. Vale 5 iniciando também um movimento de baixa, nesse momento abre espaço mais para buscar day trade aí na ponta vendedora. Caso ela volte a trabalhar acima aí de uma faixa de 19,30, 19,35, gerando fundo no G10 ou no G15 acima desse valor, aí fica mais favorável para a ponta compradora de day trade. Mas dentro do que ela está fazendo, seria até coerente ter um movimento aqui de baixo. E o suporte principal para esse movimento de baixo fica aqui na faixa dos 18,28 e mais abaixo 18,10. Então essa seria a grande faixa de suporte para essa ação mais significativa. Então um papel que para swing trade eu ainda não encaixaria uma venda, eu já falei no pregão passado, mas isso falando em termos de relação risco-ganho, não que ela não vá cair, ela tende até a ter um movimento para baixo, mas para ter uma relação risco-ganho bem satisfatória, não consigo identificar isso agora em cima da Vale 5. Olhando agora para outros papéis, CTIP3. CTIP3 está ali travado, uma tendência mais indefinida no gráfico diário, mas enfim, é um ativo que eu mantenho ali o olho, o radar em cima desse ativo, em busca de alguma sinalização aí de subida, pelo menos que traga uma chance maior de sair rompendo aí para cima toda essa zona aqui de resistência que ela tem pela frente. Primeiramente na faixa 34,79, depois 35,10 e na sequência 35,30. Então, dependendo do que esse papel fizer aí no pregão dessa sexta-feira, daria para buscar alguma compra ali, monitorando principalmente a abertura do pregão. BFS3, para quem gosta de operar rompimento, para quem operou rompimento, por exemplo, destacado ontem aqui na videoanálise, na última videoanálise do rompimento da BBSE3, deu muito certo. Essa aqui é mais uma que gera um candle aí com bom fechamento, acima de um ponto de resistência. E aí a alternativa de entrada é a estratégia de rompimento, não é uma estratégia que se encaixa com o meu perfil, mas enfim, é uma estratégia que pode atender outros investidores que me acompanham aqui, assistem às análises, então vou destacando os ativos de acordo com a perspectiva que ela pode trazer para cima ou para baixo. Essa aqui trouxe a perspectiva para cima, e aí a entrada seria na superação da máxima de hoje, com stop abaixo da mínima, pega o tamanho do stop, projeta acima do preço de entrada,
para ter um ponto de objetivo. Tem resistência na faixa 67,35, depois disso em torno de 67,89, 90 e depois disso 68,64. O que seria interessante, pelo menos para mim, em termos de buscar uma compra com stop mais curto, que essa ação venha trazer aqui algum movimento para baixo de 2 ou mais candles no G60 e proporcione alguma sinalização ainda de subida, respeitando a região dos 65,50. Para baixo, PSSA3 ainda abaixo dentro de um movimento forte de baixa, apesar de toda uma recuperação, ou seja, não dá para ter um olhar de que um próximo movimento de baixa vai vir perder essa mínima, é menos provável no meu entender, mas ainda seria uma alternativa a se estudar em termos de buscar uma venda na perda da mínima de hoje, tentando pegar um movimento aqui de baixo e avaliando aí esse movimento de queda. Natura ainda segue, eu já cheguei a falar na última videoanálise sobre a Natura, segue da mesma forma, monitorando a impossível venda nessa ação, principalmente pelo gráfico de 60 minutos a favor da tendência. PK4 seria também uma alternativa de venda, mas da alta ela rompeu aqui um topo anterior, pois é, se ela fizer o contrário, em vez dela dar sequência aqui para cima, que seria a entrada aqui, por exemplo, de rompimento, se ela fizer o contrário e já vier forte aqui para baixo, o interesse maior seria de venda de topo no gráfico diário, mas não significa dizer que isso vai acontecer, mas se acontecer, para mim estaria coerente dentro da tendência de prazo maior e dentro do que essa ação esboçou até agora em termos de recuperação, enquanto o Ibovespa já vinha mais forte, a ação agora que está vindo no finalzinho ganhando força. Então nesse momento não faria compra, apesar desse bom rompimento. Se fosse fazer compra eu optaria até pela BRFS3, não significa dizer que a BRFS3 vai dar certo, a PK4 vai dar errado, mas dentro da minha metodologia é um papel que eu deixaria ali pelo menos para monitorar a possibilidade de venda. A gente está com posições em aberto, YouTube 4, Lame 4, IP 3. Então são ativos que não é mais para sair perdendo dessas operações. Pode-se trabalhar com stop de proteção aí no nível que já não saia mais perdendo. No caso aqui da YouTube, um pouco abaixo dos R$35, em termos de stop automático. Eu vou estar de olho se ela vier a perder a mínima do pregão de hoje, que seria um pivô de baixa. Mínimo do pregão de hoje aqui seria um pivô de baixa no G60, mínimo do pregão de hoje 35,35. Mas de qualquer forma, a minha expectativa ainda em cima do ativo é que ocorra algo nesse sentido, ou seja, venha fazer isso aqui e venha romper aqui para cima ainda a YouTube 4. Essa é a minha expectativa em cima desse papel. E assim como nas demais, eu vou ficar atento, dependendo, posso até encerrar a operação da Lame 4 ou mesmo IP 3 a partir do pregão dessa sexta-feira. Para mais detalhes e acompanhamento do que eu vou fazendo em cima desses papéis, dessas operações, se eu vou encerrar ou não, basta acompanhar no Investmania as interações que eu faço em cima do post do Fique de Olho de cada ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.